Eu cheguei já até esse ponto. Mas, ao meu ver, a eletrostática é a questão que mais rebenta o aluno no vestibular. Geralmente porque ele viu... O que é isso? Pra quem chegou atrasado, né? Não acabou a aula, não, né? Não falei tanto assim, não é possível. Só um fenômeno paranormal. Olha só, galerinha. Rapidamente, então. O que nós vimos em eletrostática? Tudo começou com quantidade de carga elétrica, né? Número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Alguém lembra de cabeça o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Não é a constante eletrostática, hein? Cuidado com isso. Como é que eu faço para eletrizar um corpo? Ou é por sinais opostos e mesmo módulo. Está neutro, encostei um corpo positivo. Fica como? Positivo, eletrização por contato, mesmo sinal. E se os corpos em contato forem idênticos, as cargas são divididas igualmente. Concorda comigo? Beleza. Eletrização por indução. Tem um corpo neutro, tem um corpo carregado que está aproxima do corpo neutro. Os opostos? Os iguais? Continua neutro. Conecta com a Terra. Os elétrons vão subir pelo fio terra e depois de desconectar com a Terra, o corpo que estava neutro ficou negativamente carregado. Então, no processo de eletrização por indução, os corpos adquirem cargas com sinais trocados, opostos, diferentes. Show. Depois, pode apertar bem, desculpa. Eu vou ficar negativo sem conectar a Terra? Não. Eu tenho que conectar, não precisa ser com a Terra, pode ser com outro corpo, mas eu tenho que conectar com alguém. Ótima pergunta. Depois nós vimos que duas cargas podem se atrair ou se repelir. E para calcular essa força de atração-repulsão, a gente usa a lei de Coulomb. A força atrativa ou repulsiva é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dobra a distância, cai 4 vezes a força. Essa lei de Coulomb, ela só serve para calcular um módulo. Como é que eu calculo a direção da força? É só traçar uma reta que passa pelas cargas, né? É aí que vai atuar a direção. Então a direção vem da reta que une as cargas. E o sentido? Os opostos? É a lei de Dufay. É a lei de Dufay que diz o sentido da força. O módulo vem da lei de Coulomb, a direção vem da reta que une as cargas e o sentido vem da lei de Dufay. O problema é que a ideia de força elétrica não foi o suficiente. Nós tivemos que desenvolver uma outra ideia. A ideia de campo elétrico. O professor está ali já? Não sei de nada. Ó, a ideia de campo elétrico surge de uma experiência. Tu vai lá e mede a força que atua numa partícula de teste. Esta é a definição de campo elétrico. Se eu substituo a lei de Coulomb na força, surge uma outra fórmula chamada campo elétrico gerado por uma carga. É bem nítido quando tu usa uma fórmula, quando tu usa outra. Bem distintas essas duas situações. Mas eu comentei com vocês que nem tudo na vida é força, né? O conceito de energia é mais importante que o conceito de força. Para trabalhar com a ideia de energia potencial elétrica, eu peguei a fórmula do trabalho, né? E substituí a lei de Coulomb no lugar da força. Surgiu a energia potencial elétrica, muito parecida com a lei de Coulomb. Quais são as duas diferenças entre energia potencial elétrica e lei de Coulomb? Não tem módulo, então agora a carga negativa fica negativa mesmo, e a distância não está ao quadrado. Além disso, força é uma grandeza vetorial, energia é uma grandeza bem mais gostoso. Ou tu soma ou tu subtrai, não tem que ter seta maldita nem nada. Usando a ideia de energia potencial elétrica, surgiu a ideia de potencial elétrico, que é energia por unidade de carga. Só que dá para deixar essa fórmula mais bonita e mais poderosa. Eu posso dizer que a diferença de potencial elétrico entre o ponto A e B é o trabalho da força elétrica para arrastar a partícula do ponto A até o ponto B, dividido pela carga. Eu acho mais legal potencial elétrico escrito dessa maneira do que dessa, ó. Se bem que eu gostaria que todos vocês lembrassem que trabalho é o mesmo que energia. Energia. Como é que se calcula uma diferença de
potencial entre o ponto A e o ponto B? É só pegar o V do ponto A e subtrair o V do ponto B. Substituindo a fórmula da energia potencial elétrica na definição de potencial elétrico, surge uma outra fórmula de potencial elétrico, K vezes Q sobre D. Olha para a fórmula do potencial e olha para a fórmula do campo elétrico. São ou não são muito parecidas? O que uma tem que a outra não tem? A distância ao quadrado. Vou continuar a revisão na próxima aula a partir dali. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Pode arriscar o que for de eletrostática. Foi mal tenista.